pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre as linhas de força. Como vocês já viram, o campo elétrico ele existe. E essas linhas de força são linhas imaginárias criadas para quê? Para ter a presença do campo elétrico. Essas linhas são linhas que tangenciam as cargas, tá? Então elas vão ter um sentido, ou aponta para fora, ou elas vão apontar para dentro, tá? Vou mostrar para vocês. Então, aqui eles falam que são as linhas de força. Essas linhas são representações geométricas convencionadas para indicar a presença do campo elétrico, sendo representadas por linhas que tangenciam os vetores de campo elétrico resultando em cada ponto. Logo, jamais se cruzam. Tá? Então, a gente vai ver agora linhas de campo de cargas isoladas. Então, eu vou ter lá uma carga positiva e um exemplo de carga negativa. As linhas de campo de cargas positivas, elas são divergentes. Então, elas sempre vão estar apontando para fora. As linhas de campo de carga negativa, elas são convergentes. Então, elas vão apontar para dentro, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo das linhas de campo das cargas. Quando eu tenho uma carga positiva, as minhas linhas de campo, que sempre tangenciam elas, apontam para fora. Quando eu tenho uma carga negativa, as minhas linhas de campo tangenciam para dentro. Então, elas sempre apontam para dentro. Esses casos são casos particulares de cargas isoladas, cargas sozinhas. Geralmente, sempre vem acompanhada uma carga positiva e uma carga negativa, num exercício que pede para você calcular a força. Lembra lá, força é igual a constante K vezes K1, K2 dividido pela distância ao quadrado. Então, sempre traz lá o valor de uma ou duas cargas. Quando você tem cargas de sinais opostos, positivo e negativo, lembra que eu falei para vocês, sempre há uma força de atração? Então, essas linhas de campo, elas se encontram. Então, as linhas de campo, elas saem da carga positiva e ela entra na carga negativa. Ela sai da carga positiva e ela entra na carga negativa. Ela vem sair da carga positiva e ela entra na carga negativa, tá? Isso aqui acontece quando você tem cargas de sinais opostos. Vou mostrar mais uma situação para vocês. Quando vocês têm cargas de sinais iguais, elas nunca vão se encontrar. Porque essas linhas de campo, elas não vão se encontrar. Porque lembra que eu falei para você? Sempre quando eu tenho cargas de sinais iguais, ocorre uma força de repulsão. Então, essas linhas de campo, ela nunca vai se encontrar. Então, elas vão chegar próximas uma da outra, mas devido à força de repulsão, elas vão se abrirem, tá? Então, aqui nós temos exemplo de carga positiva. Alguns exercícios de vestibulares trazem o quê? Sem o valor da carga, mas ela traz o sentido da seta. Quando a seta aponta para fora, lembra que eu falei para vocês que elas são divergentes? Então, significa que eu tenho uma carga de sinal positivo. Se a minha setinha apontasse para dentro, eu teria uma carga de sinal negativo, tá? Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Este exemplo acontece quando você tem uma carga maior do que a outra. O sinal de mais ou menos, ele só define o valor da carga, mas assim, professora, se eu tenho lá uma carga de 8 UC e eu tenho uma carga de menos 4 UC, é muita diferença. Então, lembra que o sinal de mais ou menos é só para definir o valor da carga, que nas contas a gente sempre usa em módulo. Então, se você olhar neste exemplo, ele não trouxe o valor da carga aqui. Mas você pode ver elas, saber se ela é uma positiva ou ela é uma negativa. Vamos lá. A linha sai da positiva e entra na negativa. Então, ela sai da positiva e ela vai entrar na negativa. Logo, eu consigo identificar que o meu QB é positivo e o meu QA é negativo. Então, a gente está falando nesse caso que eu tenho uma carga QB menor do que a minha carga
QA, que é negativa. Menor no quê? Não é menor, eu estou falando de menos e mais, que nem na matemática, naquela reta, negativo, depois zero e positivo. Não, eu estou falando que o valor numérico, sem usar o sinal de mais ou menos. Talvez aqui eu tenha uma carga positiva de 4 e uma carga negativa de 8. Então, quando você tem cargas que têm valores numéricos menor do que o outro, aquela que tem o valor numérico aqui menor vai faltar linhas para acompanhar a que tem um valor numérico maior. Então, se você fosse analisar esse exemplo aqui, você poderia falar que o meu QB é positivo e que o meu QA é negativo, mas o valor numérico de QB é menor do que o valor numérico de QA. Então, logo essas linhas de campo vão faltar no QB e irão sobrar no QA, tá? Então, lembre-se que as linhas de campo, elas tangenciam. Então, elas sempre vão ser tangentes às linhas, tá? Um beijo para vocês, estou morrendo de saudade. Qualquer coisa vocês perguntam, tá? Eu espero perguntas de vocês. Tchau! Fica com Deus!